Anunciamos a senhora Cláudia Pereira Dutra. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a secretária de Estado da Educação, professora Afonso Celso, nossa pró-reitora, Lúcia de Fátima, representando o senhor reitor, Mauro José, diretor da CECADI, integrante da nossa equipe, e que aqui, em nome dele também já cumprimento a toda a equipe da CECADI envolvida neste momento no evento, diretor do Instituto Paulo Freire, nosso querido professor José Gadotti, e também representante da Comissão Nacional da SENAEJ, que estivemos hoje durante toda a tarde reunidos, discutindo as políticas de educação de jovens e adultos no país. E a nossa referência aqui ao representante dos países africanos, aqui representando esse trabalho importante de cooperação entre os países. Gostaria de, em nome do Ministério da Educação, em primeiro lugar, dizer da nossa grata satisfação de estar aqui com todos vocês. Aqui temos gestores, educadores e movimento social, todos aqueles envolvidos no processo de educação e especialmente de educação de jovens e adultos no país. O sentido dessa medalha é justamente constituir um momento onde se possa comemorar o trabalho realizado pelos sistemas públicos de ensino, esse esforço de cooperação, de desenvolvimento, de trajetórias de educadores, na construção de projetos políticos pedagógicos, de gestores na busca de implementação de políticas públicas que sejam efetivas para constituir um país livre de analfabetismo. Esse ano é um ano importante, é um ano de balanço e de elaboração de perspectivas novas nesta área e nas diferentes dimensões da educação do país. Nós tivemos esse ano a publicação de mais um censo demográfico e isso nos faz fazer uma análise, um balanço da década nas diferentes áreas da educação e, sem dúvida, no que tange aos caminhos percorridos para o alcance da alfabetização no país e, nesse contexto, a implementação da modalidade de educação de jovens e adultos nos sistemas de ensino. Esse balanço nos indica a necessidade, como hoje discutimos na Comissão Nacional de Jovens e Adultos, a necessidade de reforçar, de contribuir para que os sistemas de ensino tenham a implementação dessa política de maneira mais forte, mais consistente, que essa ampliação dessa oferta se traduza cada vez mais na concretização do direito à educação para as diferentes populações do país. Mas também, a partir desse balanço, hoje é um momento de comemoração e é um momento de mostrar experiências positivas e de ressaltar que essas experiências são as que constroem a trajetória das mudanças educacionais. As políticas públicas, elas auxiliam, elas reforçam, mas principalmente a experiência do educador é que transforma a escola e também transforma o que pode significar o processo de escolarização na vida das pessoas, ou seja, na constituição dos seus direitos de cidadania, no exercício da cidadania. Li o resultado dessas experiências, o que colocou a Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos ao fazer a sua análise nessas experiências. E cada relator da experiência e da visita técnica que realizou colocou o significado do processo de alfabetização
relatado no projeto e da experiência que vocês aqui hoje representam. E nesses relatórios descreveram questões relacionadas à elevação da autoestima, à maior participação social na vida da comunidade desses educandos, à interface com o mundo do trabalho e à busca da integração e da articulação com a qualificação profissional, um conjunto de relatos que indicaram a riqueza desses processos para cada um de vocês que está aqui hoje, recebendo essa medalha, que representa o trabalho de uma comunidade escolar, de um sistema de ensino, de um envolvimento coletivo na busca da transformação da educação no país e na sua efetivação enquanto direito de todos e ao longo da vida. Entendo que a partir de cada ano, com essa medalha, se renova o nosso compromisso de trabalho, de esforço coletivo. Quero homenagear a todos os representantes dessas experiências que vão aqui hoje receber essa medalha em nome do Ministério da Educação, contribuir e colocar a nossa equipe, mais uma vez, junto com todos os sistemas de ensino, para que se efetive, a partir dessas experiências, outras tantas experiências nesse campo educacional. Sei que temos um desafio imenso no país, no que diz respeito às políticas públicas para a educação de jovens, que precisam e estão sendo organizadas numa perspectiva cada vez mais que atenda a diversidade humana, que contemple as diferentes especificidades das diferentes populações que compõem o nosso país. Também sabemos que a nossa população, que nós devemos atender baixa escolaridade ou que não é alfabetizada, também se encontra numa faixa etária mais elevada. Esse é um desafio para quem trabalha com a educação dos jovens e adultos, porque são pessoas que demandam das políticas educacionais, os articuladores das políticas educacionais, um trabalho específico e elaborado, porque esse é um momento também, um momento de libertação, da opressão de um período aonde um sonho muitas vezes não foi concretizado, de ter efetivado a sua escolarização e o retorno à escola ou a um processo de escolarização é um grande significado na vida destes sujeitos. Também uma população que está vivendo mais no nosso país e que, portanto, demanda uma atenção para que seja plena essa sua vivência numa fase da vida, uma fase adulta que nós definimos como a vida, a fase da velhice ou dos idosos, como costumamos chamar essa fase da vida. E essa é uma fase que não é uma fase esquecida. É uma fase onde a educação e a retomada do processo de escolarização e a aprendizagem ao longo da vida ganha a sua concreticidade. É nesse momento que os projetos educacionais, eu entendo que se renovam para atender a todos, desde a educação infantil e ao longo da vida. E a aprendizagem ao longo da vida é um processo, é uma política que nós temos que aprender com todos vocês que hoje estão aqui sendo premiados a como efetivá-la, como garantir esse direito, porque é de uma riqueza imensa para a nossa população ter, em qualquer momento da vida, a oportunidade de aprendizagem. Parabéns a todos e nossa homenagem a todos que vão receber essa medalha seja estendida, que essa medalha seja estendida a todos os colegas, que nas escolas todos recebam, nas comunidades e os educandos recebam a nossa homenagem por esse trabalho. Boa noite. Ouviremos o professor Dr. Afonso Celso Escopuri. Boa noite a todos e a todas. Eu
como sequência das falas, eu não queria repetir o que foi colocado e me acosto às referências que foram feitas. Isso é muito importante, desde a inspiração de Paulo Freire aqui presente até a importância dessa medalha. Eu queria destacar uma coisa que eu acho que é um ponto de observação do presente, mas é um ponto também de pensar na sequência. Quando a gente termina o ano, a gente sempre faz balanço das coisas. Eu acho que é uma oportunidade para a gente ver um pouco isso. Eu queria destacar a riqueza da composição das pessoas que estão aqui, das suas instituições. A gente tem aqui a SENAEJA, a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Tem aqui presente o Instituto Paulo Freire. Tem aqui presente a Cátedra da Unesco de Educação de Jovens e Adultos. Tem aqui presente os nossos irmãos africanos que trabalham conosco, inclusive na cátedra, desde o começo. Temos aqui a representação institucional da SECADI, do Ministério da Educação, não é? Temos aqui, até por força desse conjunto, a importância, a relevância da agenda territorial, não é? Temos aqui, ou pelo menos tivemos durante o dia que o Paulo precisou viajar, né? Temos a representação institucional da educação da Unesco, não é? Eu acho que isso mostra, duas coisas para a gente. Uma, eu acho que para se preocupar, vamos dizer, no sentido de melhorar as coisas, e outra, a riqueza do que a gente está notando. Ou seja, ao mesmo tempo a gente vê uma multiplicação de esforços muito grande em torno da alfabetização e da educação de jovens e adultos, mas eu acho que a gente deve reconhecer também a necessidade da convergência dos esforços dessas várias instituições que fazem esse campo, e claro que todos sabem que estão aqui que não é um campo fácil de se trabalhar. Temos também as representações dos fóruns da educação de jovens e adultos, ou seja, temos aqui presente as representações praticamente de todas os matizes que reforçam e que deixam esse campo da alfabetização e da educação de jovens e adultos forte, não é? Eu queria compartilhar com todos uma coisa que me preocupa e que pessoalmente tenho tentado melhorar ou interferir de alguma maneira. Eu participo do CONSET, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação. Faço parte da SENAEJA justamente como representante dos meus colegas secretários de Educação de todo o Brasil. Se vocês me perguntarem quantas vezes nas reuniões que foram feitas ao longo de 2011 o tema da alfabetização e da educação de jovens e adultos foi tratado pelos secretários de Educação de todo o Brasil, a resposta é 0. Né? A resposta é nenhuma vez. Agora, no final do ano, como foi lançado o Pronatec, que é o programa de educação profissionalizante, de educação técnica profissionalizante, de uma forma até obrigatória, foi lembrado que o programa de educação profissional é para o ensino médio e também para a educação de jovens e adultos e também para aqueles componentes das transferências de renda do governo federal. Mas essa constatação, muito menos que uma crítica, porque isso eu já tentei fazer nas nossas reuniões, não é? É uma constatação, não é? Que um dos elos que a gente está sempre preocupado, que é a continuidade, ou seja, o que é que vai se fazer depois da alfabetização, não é? Para que ela não continue a ser, mesmo com nome diferente, campanha
de alfabetização, né? Essa preocupação em continuidade dos estudos daqueles que se alfabetizam, jovens e adultos que se alfabetizam numa primeira instância, não é? É um sinal, ao mesmo tempo, voltando a dizer, de uma fortaleza aqui presente dessas várias instituições, mas também de um caminho muito forte ainda, muito árduo a percorrer, a partir do próprio convencimento, não é, das secretarias de educação estaduais e municipais de assumir, não é? A gente estava conversando hoje de manhã sobre isso, a alfabetização de jovens e adultos e a educação de jovens e adultos como uma tarefa, não como mais uma tarefa, mas como uma tarefa principal, como uma tarefa fundamental, não é? Claro que nós não vamos fazer isso por decreto, nem adiantaria, mas o Mauro hoje estava me dizendo de manhã, na reunião da Senareja, que quando se fez um contato, ele estava citando um dos exemplos, mas não é o único exemplo, com o município, alguns secretários dizem que não querem assumir isso, porque isso é tido muito mais como uma despesa do que um investimento, não é? Essa é uma preocupação muito forte quando a gente está num evento que vai justamente premiar experiências exitosas, boas práticas desse nosso campo, não é? Aqui eu podia dar um exemplo, porque inclusive tive a chance de participar, não é? Há alguns anos atrás, venho participando, agora não, mas do esforço, por exemplo, de uma das prefeituras premiadas aqui, que é a prefeitura de Gravataí, que o Timil estava dizendo que foi verificar em loco. Lá durante muitos anos, a partir de um prefeito, que talvez a maioria não conheça, mas o Daniel Bourguignon, se estabeleceu uma prioridade, dentro de várias prioridades, da educação de jovens e adultos. Infelizmente, o pessoal da secretaria que construiu toda essa política de educação de jovens e adultos foi apiado do poder, e aqui não cabe analisar por quê, mas a experiência de Gravataí, para ver como isso é forte, construído ao longo dos muitos anos, não é? Vem aqui sendo premiada, e claro que as pessoas que construíram isso lá em Gravataí, certamente vão saber do reconhecimento nacional pelo trabalho que fizeram durante muito tempo. Eu estou associando uma coisa à outra porque esse é um bom exemplo, não é? Da prefeitura, de uma das prefeituras, não é? Que tem investido ao longo do tempo, não sei se continua, mas tendo investido ao longo do tempo nessa questão. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha cada vez mais a institucionalização disso, não necessariamente a escolarização forçada, mas a institucionalização das políticas de alfabetização e da educação de jovens e adultos. Para não tomar mais o tempo, eu só queria chamar a atenção porque nós aqui na Paraíba estamos tentando fazer um grande esforço, tanto no estado como nos municípios, para que a gente tenha cada vez mais uma valorização disso, até porque, como disse a secretária Cláudia, a gente está colocado como um dos índices maiores do Nordeste como um todo, não só essa região, mas com índices muito preocupantes, etc., da questão do analfabetismo. Eu chamei a atenção para que essas questões não estão sendo contempladas mais especificamente no Conselho Nacional dos Secretários de Educação estaduais. Não sei como isso é tratado na Undime, mas também não tenho da minha parte notícias que têm sido tratadas com a devida ênfase, né? Me parece que isso é uma das preocupações que a gente precisa cada vez mais ter para continuar esse trabalho. Eu gostaria de parabenizar já por antecipação todas as
experiências que ganharam a medalha. Não é? A notícia que eu tenho dos colegas é que a concorrência foi muito grande, então a gente tem isso atesta a qualidade. E eu queria, porque eu sei que aqui tem muitas instituições que podem ajudar isso e podem colaborar, repetir uma proposta que fiz hoje no âmbito da Senareja, para que a gente, no tempo que for possível, mas para mim seria 2012, o ano que vem, não é? Possa fazer, por falta de melhor nome, primeiro Congresso Brasileiro de Boas Práticas da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos. Claro que dá trabalho para os outros, geralmente é fácil, mas a gente se incluiria nesse trabalho e já ofereceria João Pessoa como um local para fazer eventos. Eu estou vendo a Sabrina lá atrás, que é especialista em eventos, não é? Do time da cátedra da Unesco daqui, não é? Mais um trabalho, não é? Que a gente pelo menos propõe. Eu acho que a gente está precisando saber, a gente sabe geralmente o que não dá certo, mas a gente está precisando saber o que é que dá certo na alfabetização, no Brasil alfabetizado, no MOVA, em todos os cantos onde se pratica a alfabetização e a educação de jovens e adultos. Eu tenho absoluta certeza que fazendo um evento como esse, trazendo para um local e concentrando, fazendo uma publicação, um catálogo, viu, Cláudio, para o MEC bancar, né? A gente vai notar com certeza a riqueza que existe nessa nossa área e que precisa ser mostrada, assim como vai ser mostrada através dessa medalha. A medalha podia ser uma parte dessas boas práticas, não é? Então fica lançada a proposta. Obrigado.